Queridos, vamos abrir nossas Bíblias então para meditação nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Semana passada, o pastor Maicon começou então essa exposição do Evangelho de Marcos. Nós vamos caminhar algumas semanas por ele. Vamos ver aqui os primeiros momentos da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Semana passada, o pastor Maicon nos falou dos 8 primeiros versos deste capítulo, onde nós vemos a figura de João Batista, aquele que foi enviado pelo Senhor para preparar o caminho do Salvador, segundo o profeta Isaías. E hoje nós vamos então dar continuidade meditando a partir do verso 9. Vamos ler então o que nos diz as Escrituras. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles o barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Feche seus olhos, Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Irmãos, nós, ao olharmos para os evangelhos, nós vamos encontrar, basicamente, os relatos da vida e do ministério de Jesus. É para isso que os evangelhos foram escritos, para nos falar a respeito daquele que veio em nome do Senhor, para nos contar a respeito daquele que se manifestou em carne e habitou entre nós. Cada um dos evangelistas vai ter a sua particularidade, tanto cultural, quanto de foco, quanto de maneira de se escrever. Por isso nós temos 4 evangelhos que, apesar de contarem a mesma história, vão ter a sua diversidade aí, e nós vamos encontrar informações diferentes em um, em outro, nós vamos encontrar foco diferente. E Marcos é aquilo que a gente chama de um evangelho sinótico, que ele é lido junto de Mateus e de Lucas, porque eles praticamente compartilham das mesmas formas, sinóticos, sim, ver, juntos, e óticos, ver. Então nós temos que ver esses 3 evangelhos juntos. Quando nós olhamos para eles juntos, nós percebemos então as similaridades, mas especialmente as diferenças. Aquilo que um decidiu dizer, que o outro não disse, aquilo que um resolveu focar, que o outro não focou, e daí nós temos então a riqueza dessa história de Jesus Cristo. E aqui nós temos então Marcos trabalhando de uma maneira diferente do que os outros 2 evangelistas sinóticos fizeram, Lucas e Mateus. Eles foram mais extensos, eles foram mais dedicados aqui em volume para falar sobre esse período da vida de Jesus. Já Marcos não. Marcos entende que aqui é um período preparatório do ministério de Jesus.
que Jesus aqui estava se preparando para a obra que ele iria fazer. Então ele passa rapidinho por essas informações, e depois começa a relatar a vida e obra de Jesus. Por isso nós vamos então juntar todos esses versos que falam de momentos distintos e olhar para eles como uma coisa só, como Marcos viu, uma grande preparação de Jesus para o seu ministério. Os mais antigos aí devem se lembrar de um filme chamado Karate Kid. Eu me lembro porque é um filme que vi muitas vezes na minha infância, passava sempre na TV, né? E eu gostava muito, me achava o lutador, né? Ficava na frente da televisão ali, lutando. Os mais jovens devem conhecer uma versão mais recente que teve aí, muito fraquinha. Vejam a antiga, é melhor. Mas basicamente a história é a seguinte: um jovem muda com a sua família, o Daniel, né? Muda com a sua família, com a sua mãe, para a Califórnia, e ele chega ali e ele encontra muitos desafios de adaptação, especialmente. É uma cultura diferente da que ele estava acostumado. Ele vai para uma escola diferente, ali ele começa a sofrer perseguição de alguns colegas que o agrediam, que zombavam dele e que tornava a vida dele muito complicada. Um certo dia, um vizinho, um senhor de idade bem avançada, se mostra como um lutador poderoso ali, enfrenta aqueles garotos, põe eles para correr, e aquele menino fica encantado e fala: não, eu quero aprender isso aí também. Se o senhor sabe, o senhor poderia me ensinar a lutar desse jeito, para me defender. E aí então, aquele senhor, depois de muito relutar, concorda com a ideia. Não, eu vou te ensinar, para você se defender. Então. E aí nós temos uma grande parte do filme, que é aquele garoto aprendendo a lutar de uma maneira muito atípica. Aquele senhor, né, hoje seria preso por abuso de menor, né, abuso do trabalho infantil, mas ele coloca aquele menino para pintar a parede, coloca aquele menino para lavar carro, coloca aquele menino para esfregar o chão, para fazer uma série de tarefas domésticas, e ele começa a ficar frustrado com aquele treinamento todo, e ele não consegue ver sentido naquilo. Ele fala: esse cara está abusando da minha boa vontade. E ele vai então confrontar aquele senhor. E diz: olha, isso aqui não está fazendo sentido, o senhor está me pondo para arrumar a sua casa, para pintar suas paredes, para lavar seu carro, o que eu estou ganhando com isso? E aí aquele senhor então mostra para aquele rapaz que tudo aquilo que ele estava aparentemente fazendo sem sentido, na verdade estava ensinando para ele uma série de valores. Estava dando força muscular para ele, estava dando agilidade para os movimentos dele, estava lhe dando paciência para lidar com os desafios da vida e uma série de coisas. Por fim, a história a gente já conhece, aquele rapaz então se envolve mais intensamente no treinamento e faz uma batalha final lá num campeonato, ganha de forma esplêndida, e aí nós temos então o encerramento da história. Por que eu estou contando tudo isso aqui? Porque esse primeiro momento da vida de Jesus, que nós vemos aqui no Evangelho de Marcos e passando por aqui, é a preparação. É aquilo que quando nós olhamos de relance, quando nós olhamos de forma rápida, parece que nem faz muito sentido, né? Aquele que é santo, aquele que é perfeito, aquele que é sem pecado, descendo ao Rio Jordão para ser batizado. Ouvindo a mensagem de arrependimento de João Batista e entrando nas águas como uma resposta àquela mensagem. Como assim? Não faz muito sentido. Aquele que teve o seu nascimento de forma tão sublime, tão esplendorosa, os anjos vieram louvá-lo, reis da terra vieram louvá-lo, trouxeram presentes, todas coisas maravilhosas que aconteceram no primeiro momento da vida daquela criança. De repente, ele passa 30 anos da sua vida escondido, sem fazer nada demais, nada de extraordinário. Tudo isso, todo esse primeiro momento então da vida de Jesus, é aquela preparação.
é aquele lavar o carro, é aquele pintar a parede, é aquele limpar o chão, que a gente não consegue ver sentido lá na frente, mas que faz parte da jornada, que faz parte do processo, que faz parte do preparo ministerial de Jesus. O texto em questão, ele começa então no verso 9 dizendo assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Nazaré da Galileia é o lugar onde Jesus cresceu e foi criado. Jesus nasce em Belém, mas aquela não é a sua terra natal, né? Ali, ele apenas vai com a sua família para o censo, para o recenseamento, e depois de sair de Belém, Jesus vai passar um tempo no Egito, fugindo de Herodes. E depois que passa esse período de perseguição que Herodes havia estabelecido ali aos bebês recém-nascidos, Jesus volta com a sua família para a cidade onde aquela família morava, que é Nazaré, na Galileia. Por isso que nós chamamos Jesus de Galileu ou de Nazareno. Nazaré é a cidade, Galileia a região onde ele vivia. E o texto então começa nos dando essa noção de que Jesus veio de onde? Jesus veio de casa para encontrar João. Jesus não estava em ação, Jesus não estava em missão até aquele momento. Jesus estava na sua casa, com a sua família, vivendo a sua vida ordinária, a sua vida comum. O ministério de Jesus ainda não tinha tido seu ponto de partida, não tinha sido dada a largada. Ele estava ali, vivendo, com seus pais, crescendo, estava trabalhando, estava se alimentando, estava aprendendo a ler, a escrever, a fazer as coisas cotidianas. E então, chega um momento. Ele sai da sua terra, sai de Nazaré da Galileia e vai então para a Judéia encontrar com João. Ele não começa o seu ministério de uma forma imediata. As coisas na vida de Jesus acontecem no momento certo. Nós não tínhamos visto até então Jesus operar nenhum grande milagre. Na verdade, ele não tinha feito nenhum milagre público. Nós temos as bodas de Caná, que fica onde? Na Galileia. Então ele está em casa, ele está ali na sua região, vai a um casamento, sua mãe chega para ele e diz: Jesus, acabou o vinho, resolve aí para nós, dá um jeito. E qual que é a resposta de Jesus para ela? Ainda não é chegada a minha hora. Ele faz o milagre, ele transforma a água em vinho, mas ele não faz isso publicamente, ele não faz isso explicitamente. Ele faz isso como compaixão e misericórdia por aquele casal que estava ali. Tanto que o mestre-sala não sabe o que aconteceu. Ele diz: normalmente se bebe o vinho melhor primeiro, depois que já está todo mundo meio bêbado, que dá o vinho ruim, né? Aqui foi o contrário. Aqui o melhor vinho ficou para depois. Ele não sabe, ele está desinformado de como as coisas se deram. Por quê? Porque o ministério público de Jesus ainda não havia começado. Jesus estava em casa, as coisas normais, 30 anos aproximadamente já haviam se passado, e Jesus vai então ao encontro de João. Ali, a preparação de Jesus está chegando no final. Ali, Jesus está próximo da formatura. Ali Jesus já está para apresentar o seu TCC. Está quase lá, está na hora de começar. E então ele desce para a Judéia para começar. E então nós vemos Jesus sendo batizado por João Batista. Um batismo que João Batista já tinha dito, que é para arrependimento, para perdão de pecados.
E aí a pergunta que nos fica é: Jesus tinha pecados? Sim ou não? Sim ou não? Tinha. Calma, estou falando de uma heresia, não. Jesus tinha os nossos pecados. A palavra do Senhor nos diz que Ele tomou sobre si, Ele carregou sobre si. Isso não foi exclusivamente no momento da sua morte, da sua crucificação. Jesus, Ele começa o seu ministério tomando o nosso fardo. Em uma certa ocasião, Jesus olha para as pessoas e diz: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, cansados, e eu vos aliviarei. Ele propõe uma troca de fardos, onde ele diz: o meu fardo é leve, tomem sobre vós. O de vocês é pesado, podem deixar que eu carrego. E é por isso que Jesus então é batizado ali naquele dia, dizendo: para que se cumpra a justiça de Deus. Porque ele está entrando naquelas águas não como um pecador, mas ele entra naquelas águas carregando os nossos pecados, mostrando que a vida cristã, ela começa nas águas. Mostrando que aquilo que ele pregou para Nicodemos é verdade. Quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Começa aqui, nessas águas, o cumprimento da justiça de Deus em nosso favor. É por isso que nós, como cristãos, temos como primeiro passo da nossa jornada pública de fé no Senhor Jesus, o batismo. Porque a vida cristã começa nas águas. O texto prossegue dizendo: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Normalmente, nós presbiterianos batizamos nossos bebezinhos. E anos depois, quando eles tomam consciência daquilo que é a fé que eles possuem, eles então vêm publicamente professar perante a igreja e perante o Senhor, fazer um compromisso, uma aliança pessoal com Deus, dizendo: eu creio naquilo que meus pais fizeram por mim. Quando um adulto, um jovem, alguém já na idade de consciência se converte, essas duas coisas são feitas simultaneamente: batismo e profissão de fé. Aqui, nesse texto, o que eu acho engraçado é que acontece uma inversão da ordem natural das coisas. E ao invés de termos Jesus saindo das águas e professando então sua fé no Pai, na verdade, o próprio Deus rasga os céus e lá dos céus professa o seu amor pelo Filho. Nós temos um batismo diferente de tudo que já houve nesse mundo. Um batismo que é completamente atípico, porque é Deus quem professa algo a respeito daquele que está sendo batizado. Deus diz: eis aí, meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu encontro satisfação, quem dá gozo à minha alma. Essa é uma das aparições mais evidentes da Trindade nas Escrituras. É quando nós vemos claramente Pai, Filho e Espírito Santo juntos no mesmo momento, distintos entre si, agindo de forma diferente um do outro, mostrando a sua independência um do outro ao mesmo tempo em que são um só. O Pai dos céus bradando: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. O Espírito manifesto fisicamente na forma de uma pomba, mostrando a sua pureza, santidade.
e Jesus, o Filho, com os pés nas águas, sendo então ungido pelos céus. Isso é algo extremamente interessante nas Escrituras. João, no capítulo 1, versos 32 e 33, ele diz assim: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, é esse o que batiza com o Espírito Santo. Queridos, não há vida cristã sem batismo. E eu não estou falando necessariamente sobre o batismo nas águas. Eu estou falando sobre esse batismo que Jesus dá, não o que João dá, que é o batismo com o Espírito Santo. Quando nós professamos nossa fé em Jesus, nós fazemos isso publicamente e recebemos o sinal da aliança, que é o batismo nas águas. Isso é extremamente importante, não pode ser negligenciado por nós. Se nós estamos aqui vivendo a nossa vida e não cumprimos aquilo que Jesus nos ordenou como um sacramento, nós estamos errados. Se você está na igreja frequentando e se entende como um verdadeiro cristão e ainda não assumiu publicamente esse compromisso de se batizar nas águas, você precisa fazê-lo. Isso é algo que Jesus nos ordenou fazer. Jesus disse: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu o exemplo entrando nas águas e pedindo a João que o batizasse. Isso faz parte, nós precisamos. Mas antes disso, e mais importante do que isso, é o batismo com o Espírito Santo que o próprio Jesus nos dá. Batismo com o Espírito Santo é algo que ficou um pouco maculado, especialmente por conta da doutrina pentecostal. E aqui eu quero pedir licença, não quero ofender ninguém, não quero fazer nenhum tipo de ataque, mas é o que nós compreendemos a partir das Escrituras, é que o batismo com o Espírito Santo, ele é o novo nascimento. Ele é simultâneo ao nascer de novo, à regeneração. Quando nós nascemos de novo por obra do Espírito Santo nos nossos corações, ele nos batiza. E nós então fazemos parte da família da fé, da família da aliança. Isso significa ser batizado com o Espírito Santo. É ter sido regenerado, é ter nascido de novo. Não é um ato posterior, secundário, que se alcança de uma maneira especial. Não. Todos os verdadeiros cristãos foram batizados com o Espírito Santo quando nasceram de novo e vieram à fé. Isso precisa ficar claro para nós. Nós não podemos confundir as coisas, e é claro que nós cremos na plenitude do Espírito, ou seja, que nós podemos buscar sim, exercer os meios de graça, exercer a oração, a piedade, para recebermos uma porção maior da graça de Deus sobre as nossas vidas, para sermos mais plenamente cheios do Espírito. Não estamos negando essa possibilidade, mas isso não é batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é quando nós ingressamos na fé, por meio da obra regeneradora do Espírito de Deus em nós. Por que eu estou falando isso? Porque nesse momento do batismo de Jesus, a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre ele nos mostra então a conexão, a ligação que deve existir entre o início da nossa jornada de fé e a presença do Espírito Santo em nós. Quando nós somos então cheios pelo Espírito,
batizados com o Espírito Santo, então nós estamos aptos a sermos batizados nas águas. Bem, o texto prossegue. Jesus foi batizado. O Pai se manifesta dos céus. O Espírito Santo se revela como uma pomba sobre ele. Há uma declaração pública de Deus dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E o texto de Marcos diz: e logo em seguida o Espírito o impeliu para o deserto. É assim, ó. Ele saiu da água, tudo bem, bora para o deserto. Marcos, ele é bastante econômico com as palavras aqui nesse trecho. Você vai ler o Evangelho de Marcos e você vai ver que em muitas passagens ele é extenso. Ele dá detalhes que nem os outros evangelistas que têm livros muito mais amplos vão dar. Mas aqui não. Ele está sendo objetivo, rápido, econômico aqui com as palavras, mas nos traz informações importantíssimas. Ele diz que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Não foram as escolhas ruins de Jesus que o levaram à tentação. Não foi a falta de comunhão de Jesus com Deus que o levaram a ser tentado. Não foi sequer a ausência do Espírito Santo na vida de Jesus que o levaram à tentação. Pelo contrário, ele tinha acabado de ser declarado por Deus o Filho amado. Ele tinha acabado de demonstrar publicamente a presença do Espírito Santo na sua vida, não apenas de uma forma íntima, mas física, literal, que todos poderiam contemplar. E ainda assim, esse mesmo Espírito o leva ao deserto. E ele não leva Jesus ao deserto para um momento de comunhão com ele. Nós vemos ali Jesus em jejum, em oração, mas o foco daquela ida ao deserto não é para buscar comunhão com Deus. Quando nós lemos o relato em Mateus capítulo 11, nós vemos que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Mateus traz claramente este motivo pelo qual o Espírito Santo guia Jesus ao deserto. Para ser tentado. Queridos, a tentação, ela faz parte da vida cristã. Jesus tinha acabado de ser batizado para arrependimento dos pecados. Não dos dele, dos nossos. Jesus havia acabado de experimentar a maior declaração que alguém poderia receber no mundo. É meu Filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. Jesus havia acabado de receber sobre si o maior testemunho do mundo a seu favor. O próprio Deus rasgando os céus e bradando diante dos homens. E agora, ele é levado ao deserto para ser tentado. A tentação faz parte da vida cristã. E muitas vezes ela vem nos melhores momentos da nossa vida. Nos momentos onde nós estamos no auge, felizes, plenamente satisfeitos. As tentações também virão nos momentos de aflição. As tentações também virão nos momentos de angústia, de dor. Não tem dia, não tem hora. As tentações fazem parte da vida cristã. Mas o que nos possibilita vencer as tentações é justamente a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E ali ele vence as tentações.
porque ele não estava brincando de ser crente. Jesus estava cheio do Espírito de Deus. E ele vence cada uma daquelas tentações. Mateus vai nos narrar três tentações proferidas por Satanás contra Jesus. A forma como Marcos coloca aqui nos dá uma impressão de que talvez Jesus tenha sido tentado pelo diabo durante os 40 dias em que ficou lá. Não apenas 3 tentações. Mateus escolheu 3 para nos contar. A forma como Marcos coloca nos leva a entender que parece... Quer ver? Vamos dar uma olhadinha. Onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Então parece, uma das formas de se compreender esse texto, é que Jesus ficou ali 40 dias sendo importunado, incomodado por Satanás. Mas o que importa para nós é que ele venceu cada uma das tentações que surgiram diante dele. O que importa para nós é em que momento algum Jesus encontrou no seu coração vaidade. O que importa para nós é que em momento nenhum Jesus foi seduzido pelo mal. O que importa para nós é que em momento nenhum Jesus encontrou o desejo de pecar. Em cada uma das tentações ele foi vitorioso, ele foi vencedor. Santo, perfeito, pleno. William Hendrickson, um comentarista desse texto, disse o seguinte: submetendo-se voluntariamente ao batismo, Jesus mostrou toda a sua disposição de cumprir a missão que lhe foi atribuída, a saber, sofrer e morrer no lugar de seu povo. É então lógico que a aflição na forma de tentação começasse de imediato. Adão, quando foi tentado, falhou. Por isso Cristo, o último Adão, deve ser tentado para que por sua vitória sobre o tentador, em favor de todos os que creem nele, possa desfazer os resultados da falha de Adão. O primeiro Adão, quando foi tentado, fracassou. O segundo Adão, Cristo, quando foi tentado, triunfou sobre o pecado. Cheio do Espírito Santo de Deus, ele não cedeu à tentação. Para vencer o pecado em nosso lugar e para nos mostrar que quando somos cheios do Espírito Santo, nós também podemos resistir ao pecado. O texto prossegue. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Depois de ter batizado Jesus, João passa algum tempo ali, que a gente não sabe exatamente quando. Jesus também passa algum tempo ali na Judéia, a gente não sabe quanto tempo foi. Mas chega um momento em que Herodes manda prender João. E aí, o texto nos diz que nesse momento em que João Batista foi preso por Herodes, Jesus volta para casa. Jesus volta para Galiléia. Veja, Jesus poderia ter permanecido ali na Judéia? Poderia. Só que era um momento arriscado para Jesus. João Batista havia sido preso, possivelmente isso havia levantado certa revolta no povo, possivelmente havia muita gente ali amedrontada pela situação, da mesma forma em que devia ter algum grupo se manifestando em prol de João. O clima estava quente ali na região. Jesus então volta para sua terra, para Galiléia, longe da confusão, porque ainda não era chegada a hora. Ainda não era o momento de Jesus cutucar a fera com vara curta, senão ele seria morto. Jesus volta e vai cumprir o seu ministério inicialmente ali
na região da Galileia. O texto diz que ele vai pregando o evangelho de Deus. Evangelho, as boas novas. Jesus sobe então para a Galileia para levar as boas notícias. E essa pregação de Jesus é essencialmente a mesma pregação que João Batista estava pregando. João vai para a cadeia, ali ele tem a sua liberdade restrita, ali ele não pode mais pregar a sua mensagem. Então Jesus assume a responsabilidade. E ele continua pregando exatamente a mesma coisa que João. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Jesus diz que o tempo está cumprido. Aquilo que durante séculos os judeus aguardaram, que era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, agora Jesus está dizendo: esse tempo chegou, esse tempo está cumprido. Aquilo que vocês almejaram, aquilo que vocês desejaram, aquilo que vocês liam e ansiosamente pediam ao Senhor, está se cumprindo agora com a minha presença, com a minha manifestação. Fiquem atentos, fiquem alerta. Além disso, Jesus falava outra coisa, ele dizia: o reino de Deus está próximo. Reino de Deus, que significa toda a esfera em que a vontade de Deus é reconhecida e obedecida. Esse reino veio em Jesus. Onde está o rei? Aí está o reino. Jesus é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando Jesus chega, o reino de Deus chega com ele. Um reino espiritual, um reino que não é político, um reino que não é como aqueles homens imaginavam, um reino que não se manifesta de forma física, com espadas, com tronos, com coroas, mas é um reino espiritual que está dentro daqueles que creem. Jesus está dizendo: esse reino chegou, esse reino está próximo de vocês. E Jesus diz uma terceira coisa, que é: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Creiam nessa mensagem que eu estou trazendo. Arrependam-se das suas más obras. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se da sua idolatria, arrependam-se da sua incredulidade, arrependam-se de tudo o que vocês precisam e creiam em mim. Ele sai então pela Galileia proclamando essa mensagem. E aqui nós temos então, de fato e de verdade, o início do ministério público de Jesus. É aqui que nós temos então o início daquilo que em 3 anos foi suficiente para transformar a história do mundo. É aqui que começa então, com o retorno de Jesus à Galileia, a proclamação pública da sua mensagem, acompanhada de milagres, de sinais, de libertação de endemoniados, de libertação dos escravos do diabo. É Jesus então fazendo aquilo que ele veio ao mundo fazer. É Jesus que estava se preparando até então, agora ele começa a agir em nosso favor. E o texto prossegue: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus.
É interessante que Jesus ele não começa o seu ministério de forma autônoma, de forma independente. Jesus não começa a pregar por aí e fazer milagres e libertar os cativos sozinho. Logo no primeiro instante, ele já olha homens que poderiam segui-lo. Homens que poderiam ser parceiros. Homens que poderiam auxiliá-lo no seu ministério. E mais do que isso, homens que mais tarde, Jesus vai dizer: eu já não os chamo mais servos, mas eu os chamo amigos. Jesus escolhe homens para ser seus amigos, para caminhar com Ele, para andar junto e cumprir a missão que o Pai havia dado a Ele. Jesus chama homens comuns que estavam vivendo suas vidas comuns, cumprindo suas obrigações. Agora sim a preparação está completa. Agora sim Jesus já fez tudo o que precisava fazer. Agora sim Jesus já estava com o time montado. Agora sim Jesus já estava pronto para ir para o combate. Jesus já estava pronto para cumprir a sua missão. Ele não estava mais sozinho, ele tinha um time, ele era o técnico de um grande time. Ele pega esses pescadores de peixes e faz dele pescadores de homens. Ele pega esses que providenciavam alimento para os corpos e agora diz: vocês vão prover alimento espiritual. Vocês que vivem ordinariamente agora vão andar comigo e viver coisas extraordinárias. O interessante é que o chamado de Jesus para aqueles homens é irresistível. A gente não vê ninguém negando aqui o chamado de Jesus. Nós vamos ver, em alguns casos, um outro que diz: não, mas deixa eu resolver algumas coisas primeiro. Mas ninguém nega o chamado de Jesus. Porque é irresistível. A decisão dos discípulos de seguir Jesus demonstra a grandeza do Senhor, a grande força da sua influência sobre o coração e a mente dos homens, de tal modo que quando Ele os chama, eles os seguem imediatamente. Jesus olha para aqueles homens e diz: venham, me sigam. Eles largam tudo para seguir Jesus. E a continuação dessa história nós vamos ver nas próximas semanas com mais detalhes. Todo mundo já conhece o que acontece a partir daqui. Jesus andando por todo Israel, pregando o ano aceitável do Senhor. Jesus indo por todos os vilarejos, anunciando: o reino de Deus chegou. Jesus curando enfermos, ressuscitando mortos, livrando cativos do diabo. Jesus transformando vidas, histórias. E depois, Jesus morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia e enviando o seu Espírito para habitar nos nossos corações. Tudo isso precisou de uma longa jornada na fé. Jesus não acorda e vai para a cruz. Jesus passa a sua vida 30 anos vivendo normal, lá na Nazaré da Galileia. Depois ele vai ser batizado, depois ele vai ser tentado, depois ele vai pregar ali na Judéia, volta para casa, chama seus discípulos e então
Ele começa com tudo a sua tarefa. Algumas lições então para nós nessa noite. Primeiro, nós precisamos, irmãos, aprender a lidar com os processos da nossa vida. Se até Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, precisou passar por todos esses processos, precisou viver todos esses anos em preparação para a sua missão, por que nós vamos começar da noite para o dia? Porque nós achamos que as coisas vão andar no ritmo que nós queremos. Porque nós imaginamos que temos condição de ditar os tempos pelos quais nós queremos executar as nossas tarefas. A nossa vida tem processos. A nossa vida exige passos que precisam ser dados. Nós precisamos viver a nossa vida com paciência, aguardando o tempo certo para a tomada de decisões, aguardando o tempo certo para a tomada de atitudes. A nossa vida precisa de perseverança para prosseguir pelo tempo que for necessário prosseguir. A nossa vida precisa de humildade para nós aceitarmos que cada passo precisa ser dado e nós não podemos colocar os carros na frente dos bois. E que muitas vezes nós vamos ter que fazer coisas que parecem absurdas e desnecessárias, como Jesus, perfeito, santo, justo, bom, entrando na água para ser batizado. Às vezes nós vamos ter que calçar as sandálias da humildade. Não se apresse, não ultrapasse as barreiras, não avance os sinais vermelhos, trilhe a sua jornada com paciência, com perseverança, sem ansiedade, fazendo as coisas do jeito certo, da maneira certa. Não tome atitudes precipitadas porque você acha que será o melhor para você. Não faça coisas por impulso, porque você está desejoso demais que as coisas deem certo. Não siga os atalhos. Não tome os caminhos alternativos. Não se corrompa no meio do processo. Faça o que precisa ser feito, da forma que tem que ser feita. Custe o que custar, leve o tempo que levar. Ah, mas eu preciso para ontem. Não. Quem determina os tempos e as épocas é o Senhor. Ah, mas eu quero agora. Não. Encontre o momento certo. Espere pelo tempo certo na sua vida e as coisas vão dar certo. Nós somos agitados, ansiosos, nós queremos as coisas imediatamente. Nós estamos num tempo onde as coisas são muito rápidas, as informações chegam rápidas, os pedidos chegam rápido. Você encomenda na internet hoje, amanhã está na sua casa, depois de amanhã está chegando lá o carteiro batendo na sua porta. Você liga a televisão e você consegue acessar tudo que você deseja na hora, on demand. Você manda uma mensagem, se a pessoa não visualizou na hora, você já fica ansioso, porque você viu lá que chegou os 2 risquinhos, já está lá, já chegou para ela e ela não me respondeu ainda. Nós estamos pilhados, acelerados, e a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa hora, e não é assim que as coisas funcionam. Nós precisamos seguir uma jornada, fazendo os processos da maneira certa,
para que no tempo certo as coisas deem certo. Foi assim com Abraão. Deus chama ele para entrar numa jornada de fé. Sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Onde, Senhor? Não sei. Vão me seguindo. Na hora você vai saber. Foi assim com todos os homens que fizeram grandes coisas. Foi assim com Jesus. Não é chegada a hora ainda. Calma, eu sei o tempo em que eu devo começar o meu ministério. Nós precisamos aprender. Essa é a primeira lição. Aprender a lidar com os processos da vida. Fazer as coisas na ordem certa. Segundo, Jesus nos ensina a jornada da vida cristã. Tudo começa no novo nascimento, no batismo, com o Espírito Santo. Vem arrependimento, fé. Vem a declaração do Pai, a justificação, dizendo nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem o batismo nas águas, a profissão de fé. Tem uma vida de santificação, de resistência diante da tentação do diabo, com o auxílio do Espírito Santo, para que nós sejamos capazes então de servir a Deus. Passos que precisam ser dados. Deus poderia, num estalar de dedos, transformar a vida de todo mundo aqui? Claro que sim. Não é por falta de poder, irmãos. Não é por que a fila está cheia de coisas para ele resolver, não. É porque ele estabeleceu esses processos, esses tempos, esses modos. E ele quer que nós passemos por eles em paz, tranquilos. A vida é uma jornada. E uma jornada que deve ser vivida ao lado do Senhor. Terceiro, nós olhamos para esse texto e vemos que só somos capazes de viver uma vida santa com o auxílio do Espírito Santo. Não é à toa que Jesus é levado para o deserto para ser tentado, depois que ele passa pelo batismo e o Espírito desce sobre ele. Se Jesus tivesse sido tentado antes, ele teria resistido? Claro que sim. Ou você acha que ele nunca tinha sido tentado antes disso? Você acha que Jesus viveu 29, 30 anos ali sem nenhuma tentação? Claro que ele seria vitorioso. Mas a Bíblia faz questão de nos mostrar este evento da tentação de Jesus, após o batismo e a presença do Espírito Santo, para nos mostrar que é só com o auxílio do Espírito Santo que nós somos capazes de vencer o pecado. Ninguém vai conseguir lutar contra o pecado sozinho. Ninguém vai conseguir vencer as tentações sozinho. Você precisa buscar o auxílio do Espírito de Deus, para que você seja capaz de agradar o Senhor. E da mesma forma que tem uma afirmação positiva para nós nisso, você é capaz de vencer com o auxílio do Espírito Santo, também tem uma afirmação negativa para nós, que é: se nós não vencemos o pecado, é porque nós precisamos buscar mais do Espírito de Deus nas nossas vidas. Se nós estamos cedendo muito ao pecado, se nós estamos vacilando muito na nossa jornada, se o diabo vem diante de nós e lança a tentação e nós caímos diante delas,
É um sinal de alerta para que nós busquemos mais da plenitude do Espírito nas nossas vidas. Se você nota que pecados que antes você resistia e agora você não está dando conta mais, você precisa buscar o auxílio do Senhor. Se você percebe que a sua moral está mais fragilizada, que você está mais flexível em alguns pontos, você precisa se render em arrependimento diante do Senhor e pedir misericórdia. Pedir: Senhor, me encha do teu Espírito, me ajude nas minhas fraquezas. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Porque com o Espírito Santo nos nossos corações, nós não temos desculpa mais. Eu sou pecador. Não, você é um pecador regenerado. Diferente. Mas sou totalmente depravado. Não. Você é um depravado que foi alcançado pela graça do Senhor. Você tem o Santo de Deus habitando no seu coração. Você tem todas as ferramentas, você tem todas as armas contra o pecado à sua disposição. E se você cai, é porque você tem vacilado. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Do mesmo jeito que ele fugiu de Jesus. O mesmo Espírito que habitava em Jesus é o Espírito que ele envia no dia de Pentecostes para habitar nos nossos corações. Quarta lição: o reino de Deus é um reino de amigos. Jesus não começou a sua obra sozinho. Ele não concluiu a sua obra sozinho. Jesus cumpre o seu chamado, o seu ministério nesse mundo, acompanhado de amigos. E aqui fica uma importante lição para nós. Se nós queremos ser bem-sucedidos na nossa jornada de fé, nós precisamos de amigos. Nós precisamos de gente para andar com a gente. Nós precisamos de gente para orar com a gente, para caminhar conosco, para nos corrigir quando erramos, para ser alvo da nossa correção. Gente para chorar conosco na nossa dor, gente para sorrir conosco na nossa alegria. Nós precisamos de bons amigos no reino de Deus. Jesus achou para si homens simples, falhos. Jesus achou ali um grupo para caminhar com ele e cumprir a sua jornada. Isso fez parte da preparação de Jesus para o seu ministério. E ao longo da nossa caminhada, nós também precisamos nos preparar, nos cercando de amigos. Tem uns que vão trair. Tem uns que vão fugir na hora do aperto. Normal. Mas nós precisamos deles. E por fim, nós somos chamados a seguir e servir Jesus, deixando tudo para trás, se for preciso. A jornada da fé, ela não acaba no batismo, ela começa lá. A jornada da fé, ela não acaba aqui na igreja. A jornada da fé não tem prazo de validade. Ela vai até a morte. Nós precisamos servir e seguir Jesus até os últimos instantes da nossa vida. Nós precisamos fazer o que Jesus nos chamou para fazer: andar com Ele, caminhar com Ele, servi-lo, amá-lo, nos dedicarmos. Na semana passada, o pastor Maicon falou sobre nós como ministros improváveis.
que temos a missão de pregar o Evangelho, é uma forma de servir a Jesus. Nós somos aqueles que fomos chamados por Jesus para ir ao mundo inteiro, para fazermos aquilo que hoje Jesus não faz fisicamente, corporalmente, mas que Jesus faz através do seu corpo, do qual Ele é a cabeça. Nós somos corpo de Jesus nesse mundo. Você é o braço, perna, as mãos, os pés de Jesus, boca de Jesus nessa terra. Não espere que Jesus vá sair lá do trono agora, pisar nesse mundo para pregar. Não espere que Jesus vá sair de lá para interceder pelos enfermos. Não espere que Jesus venha aqui para libertar os cativos, escravos do diabo. Não espere que isso vá acontecer, porque não vai, porque essa tarefa Ele entregou para mim e para você. Paulo diz: nós somos corpo de Cristo, ou seja, nós fazemos aquilo que Cristo faria se estivesse aqui. Nós precisamos nos unir em prol de servir a Jesus, de dedicar a Ele a nossa vida, de dedicar a Ele o nosso tempo, de dedicar a Ele o nosso coração, de dedicar a Ele a nossa alma, de modo que, se for necessário, fazer como esses discípulos fizeram, largando tudo para trás, nós precisamos estar dispostos a fazer. Só assim nós vamos cumprir a nossa jornada. É lá no fim, quando tudo se consumar, ou quando a nossa morte chegar, que nós poderemos dizer como Paulo disse: combati o bom combate, completei a minha carreira, a minha jornada, guardei a fé. Amém? Que o Senhor nos ajude então a viver dessa maneira. Ministério de Cânticos, vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Pai Santo, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor enviou o Seu Filho em nosso lugar, e esse Filho foi obediente em cada passo que precisou dar. Deus, esse Filho foi paciente e perseverante até o fim, e por conta dessa perseverança e dessa vitória de Jesus, nós hoje podemos ser mais que vencedores. Muito obrigado por isso, Senhor. Nos ajude então a olharmos para o testemunho das Escrituras a respeito de Cristo e nos inspirarmos por ela para sermos semelhantes. Que o Senhor nos ajude a seguir os processos e dar os passos corretos na nossa jornada de fé. Que o Senhor nos ajude a viver em santidade, resistindo às tentações. Que o Senhor nos ajude a servi-lo de forma fiel e dedicada. E que o Senhor nos ajude a encontrar no meio dessa jornada bons amigos que pensem como nós, que desejem o mesmo que nós, que creiam no mesmo Senhor que nós, para caminhar junto de nós. É a oração que nós te fazemos, pedindo, Senhor, que o grande amor de nosso Deus Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho, e as consolações do Espírito que habita e nos santifica, sejam com teu povo hoje e para sempre. Amém.